Olá, alunos, tudo bom? Retomando nossa aula, né, da semana passada sobre imunologia. Na aula passada nós estávamos falando sobre as natural killer, né, que são células que vão reconhecer e eliminar células anormais, células tumorais, células infectadas por vírus. Então, ela faz esse reconhecimento através de proteínas de membrana do complexo de histocompatibilidade maior. Tá? Daí, a partir de agora, a gente retoma o nosso conteúdo de imuno. Eu, como vocês sabem, né, estou de repouso, então não vou gravar a minha imagem para vocês, somente os slides, como vocês estão vendo aí. Espero que ajude vocês e que a gente consiga concluir esse semestre. Bom, a linhagem linfóide, né, dá origem, então, aos linfócitos B e T e a célula natural killer, e cada linfócito vai ser específico para um antígeno diferente. Então, tem um linfócito B específico para cada micro-organismo, para cada antígeno que eu tenho contato. Tá? Por isso que um linfócito não serve para outro outro tipo de microorganismo. Os linfócitos antígeno específico, tá? Que é então, como eu tinha falado agora há pouco, específico para cada antígeno, específico para cada microorganismo. Cada microorganismo gera o seu linfócito. O linfócito antígeno específico do tipo B, que gera a resposta imune adaptativa. Então, são linfócitos que possuem receptores de antígeno em sua superfície, que reconhecem e ligam os antígenos. Cada linfócito maduro reconhece apenas um antígeno, que eu já tinha falado para vocês. Eles podem reconhecer vários antígenos variáveis porque eles trocam os receptores. Mas a partir do momento que um linfócito tem um receptor aqui de membrana que é para um antígeno, ele sempre vai ser para aquele antígeno, tá? Por exemplo, esse linfócito tem receptor para catapora, ele sempre vai ser linfócito com receptor e vai reconhecer catapora. Ah, mas agora eu tô com cachumba. Esse linfócito aqui vai continuar sendo de catapora. Eu vou ter outro linfócito que vai trocar a proteína receptora de membrana aqui, que vai ser específico para catapora, tá? Se eu não tenho infecção, se eu não tenho antígeno no meu corpo, os linfócitos estão inativos, eles estão da forma imatura, eles precisam ser ativados para passarem a ser antígeno específico. Então, sem infecção, tenho circulação de linfócito imaturo, tá? Os linfócitos virgens, então, são linfócitos que ainda não encontraram antígeno ou também linfócito imaturo. A partir do momento que os meus linfócitos virgens, circulantes, que não tem nenhuma proteína aqui, ó, receptora, encontram o antígeno, eles passam a ser chamados de linfócitos efetores. Então, seu antígeno estão ativados e funcionais, tá? Então, eu tenho linfócito ativo, que já foi, né, efetor, que já foi ativado por o antígeno, e sem infecção eu tenho linfócitos virgens, circulantes, que não têm contato ainda. O linfócito B, tá? Então, eu tenho aqui, né, quando o antígeno se liga ao receptor do linfócito B, que é o BCR, que é a proteína, né? O linfócito se diferencia em célula plasmática, que é o plasmócito. E é a partir disso, né, o plasmócito, que começa a produzir anticorpos, que são as imunoglobulinas. Que eu falei para vocês, às vezes tem pegadinha em concurso. Qual é a célula que produz anticorpo? Daí tem lá linfócito B, daí o aluno vai lá e marca linfócito B, né? Mas, na verdade, é o linfócito B ativado, que ele passa a ser chamado de plasmócito.
Então, quem efetivamente produz anticorpos são os plasmócitos, tá? Aqui, né, tem uma imagem. Agora que conseguiu o antígeno, vou falar com o linfócito B, preciso que ele comece mitose para produzir os anticorpos. E aí, ó, o linfócito B se diferenciou em plasmócito, né? Ele está efetor, ele está ativo, e aí ele começa a produzir os anticorpos que vão auxiliar no combate da infecção. Os linfócitos B produzem, então, os anticorpos quando maduros e ativos e passam a ser chamados de plasmócito. Então, tem o linfócito B produzindo anticorpos específicos contra um antígeno específico, contra um micro-organismo específico, tá? O linfócito T, o linfócito B, né? Eles geram memória, tá? Então, o linfócito, né? Às vezes eles ficam, né? A memória. Como que é o nome daquele patógeno que a gente fagocitou aquele dia? Ah, eu não lembro. Pergunta para o linfócito B ativado. Então, no final da resposta, o linfócito B, que foi efetor, que foi ativo, ele gera memória. Fica sempre uma célula de memória para aquele antígeno específico. Caso a gente tenha contato de novo com aquele antígeno, a resposta é muito mais rápida, tá? Porque você já conhece, o teu corpo já tem célula de memória para ele. Os linfócitos T, gente, eles têm uma variabilidade maior de serem efetores. Enquanto o B tem a função específica de produzir anticorpo, o linfócito T, ele se diferencia em diferentes células efetoras, tá? Então, eu tenho um linfócito T, que é inativo, virgem, e quando ele é ativado, ele pode dar origem a vários tipos de linfócito T. O linfócito T reconhece o complexo de histocompatibilidade maior, tá? Então, faz reconhecimento também de células que possam estar infectadas por vírus. Pode, né, o linfócito T, efetor citotóxico, ele pode matar também células cancerígenas. Quando o antígeno se liga ao receptor do antígeno de célula T, que é o TCR, né, receptor de célula T, ativando o linfócito T, ele vai se diferenciar em efetor e pode realizar 3 funções. Morte de célula, que é ele se diferenciar em célula T citotóxica, ativação, que são as T auxiliares, e regulação, que são as T reguladoras. Então, olha só, quando eu tenho um linfócito T virgem e ele é ativado, ele pode se diferenciar em célula T citotóxica, em célula T auxiliar e célula T reguladora. Qual a função que eles desempenham? Célula T citotóxica, morte, célula T auxiliar, ativação, e célula T reguladora, regulação, tá? Então, nós temos aqui, ó, um linfócito T, ele reconhece complexo de histocompatibilidade maior e ele sofre expansão clonal, podendo se diferenciar em célula auxiliar, T-helper, tá? Que é auxiliar, que vai produzir citocina, auxiliar linfócito B, célula T supressora, reguladora, é a mesma coisa. A célula T supressor reguladora ela é importante lá no final da infecção, para regular a infecção, para controlar a resposta imune, para que ela não seja exagerada. Célula T citotóxica, que mata a célula infectada por vírus, tá? Morte. E ainda no final vai gerar célula T de memória, tá bom? Então, lembrando, quando o linfócito B é ativado, ele produz anticorpo. Quando o linfócito T é ativado, ele produz 3 tipos de células iniciais que vão causar morte, ativação e regulação.
Então, eu tenho aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Eu tenho aqui, tá difícil. Eu tô deitada, gente, então é mais complicado. Ó, o linfócito B reconhece o antígeno, se torna efetor, produzindo o que? Anticorpos, que vai neutralizar micro-organismos, auxiliar na fagocitose e ativar o complemento. Os linfócitos, os linfócitos T, quando reconhecem o antígeno, eles vão se tornar em T auxiliar, que vai fazer o quê? Ativar macrófago, né? Vai induzir inflamação, ativar diferenciação de mais linfócito T e B. Então, o auxiliar, ele auxilia mesmo. Como que ele auxilia? Através das citocinas. Tá? Então, o linfócito T auxiliar libera a citocina, que auxilia a resposta inflamatória, ativando o macrófago, inflamação. O linfócito, quando ele é linfócito T ativo, se diferenciando em citotóxico, o que ele vai causar? Morte de célula infectada por vírus. E o linfócito regulador, lá no final, quando a infecção está controlada, ele vai fazer supressão de outros linfócitos, ele vai bloquear e inibir a ação dos linfócitos, ok? As células T citotóxica mata a célula infectada com vírus ou patógeno, olha lá, o vírus entra no corpo e ele vai direto infectar uma célula. Como que o corpo reconhece, sabe, né, que o vírus está dentro da célula? A célula T citotóxica reconhece o complexo de histocompatibilidade maior, percebe que a célula está infectada e vai matar essa célula infectada, matando o vírus junto. Por isso que a T citotóxica, também conhecida como CD8. Às vezes em exames laboratoriais sai essa sigla CD8. Os linfócitos T auxiliares fazem o processo de auxílio, tá? Falando de novo as mesmas coisas aqui daquela figura. Auxílio no processo inflamatório, através da secreção de citocinas, que são proteínas sinalizadoras, que vai auxiliar a ativação de linfócito B, produzir anticorpos, vai auxiliar os macrófagos fazer mais fagocitose. Então, o linfócito T, quando ele é ativo em auxiliar, ele faz realmente o processo de auxílio, facilitando o reconhecimento do antígeno, tá? Para que a infecção seja eliminada logo. E as células T reguladoras, que é a CD4, ela vai falar para quando a infecção está controlada. Ó, chega, galera, já deu, tá? Então, controla a resposta imune. Essa resposta imune, ela tem que ser ativa somente quando eu tenho infecção. Se a infecção está controlada, essas células têm que ser mortas. E quem faz isso é a T reguladora. A gente sabe que uma superativação do sistema imune é prejudicial para o nosso corpo. Então, ele se autorregula, ok? Então, a gente continua no próximo vídeo.